E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma análise focada em concursos? Hoje a gente vai mergulhar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nosso objetivo aqui é bem claro. Vamos destrinchar, de um jeito bem esquematizado, os artigos do 12 ao 17, para identificar exatamente aqueles pontos que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Vamos nessa! Para guiar nosso estudo, vamos partir de uma pergunta central. Afinal, de que forma a declaração cria aquela esfera de proteção para cada um de nós, tanto contra o poder do Estado, quanto nas nossas relações do dia a dia? Entender essa lógica, gente, já é meio caminho andado para gabaritar as questões sobre o tema. Nosso primeiro bloco vai tratar daquela que é talvez a área mais sagrada do ser humano, sua vida privada e seu patrimônio. Os artigos 12 e 17 são como os pilares que sustentam a nossa autonomia e a nossa segurança pessoal. Vamos ver como eles fazem isso. Começando pelo artigo 12. Olha, esse aqui protege o direito à privacidade. É um tema quentíssimo que sempre aparece em prova, então é fundamental dominar cada detalhe dele. A palavra-chave aqui, aquela que você tem que grifar, circular, passar marca-texto, é arbitrárias. A proteção não é contra qualquer intromissão, mas sim contra aquelas que não têm base na lei. Por exemplo, o Estado pode entrar num domicílio com um mandado judicial. O que ele não pode, de jeito nenhum, é fazer isso de forma arbitrária, sem justificativa legal. Pegou a diferença? É crucial. Então, o ponto central é que o artigo 12 cria um verdadeiro escudo com 5 partes bem definidas: a vida privada, a família, o domicílio, a correspondência e, por fim, a honra e a reputação. E o mais importante, ele diz que a própria lei deve nos proteger contra esses ataques. Ou seja, é uma proteção em dose dupla. Agora, vamos dar um pulo lá para o artigo 17, que complementa essa esfera de autonomia pessoal, mas agora com um pé na dimensão do patrimônio. Olha que interessante, aqui a proteção vale tanto para a pessoa física, individual, quanto para a jurídica, coletiva, tipo uma empresa. E de novo, a nossa palavrinha mágica aparece, arbitrariamente. A propriedade pode ser desapropriada, sim, por utilidade pública, por exemplo, mas isso nunca pode ser feito de forma arbitrária. Tem que seguir todo um processo legal e ter uma indenização justa. E aqui a gente vê a nossa fonte, né? O texto da própria declaração. É sempre bom ter esse contato visual com a redação original, porque ajuda a fixar o conteúdo e, claro, a evitar aquelas pegadinhas de prova que troca uma palavrinha aqui e outra ali. Muito bem, agora que a gente já protegeu a nossa esfera privada, vamos para o próximo bloco. Vamos ver como a declaração garante nosso direito de ir e vir pelo mundo e de pertencer a uma comunidade. Vamos analisar os artigos 13, 14 e 15. O artigo 13 é o famoso direito de ir, vir e ficar. Mas, atenção total aqui, ele tem 2 partes diferentes que podem ser cobradas separadamente. A primeira é a liberdade de se locomover dentro de um país. A segunda é o direito de sair de qualquer país, inclusive do seu, e também o direito de voltar para o seu próprio país. Chegamos ao artigo 14, o direito de asilo. É um direito de proteção para quem sofre perseguição. Mas, e aqui está o pulo do gato para concursos, esse direito não é absoluto, fique de olho nisso. E aqui está a clássica, a maior pegadinha de concursos sobre esse tema. O direito de asilo não pode ser usado em 2 situações. Primeiro, se a pessoa está sendo processada por um crime comum, tipo roubo ou homicídio. Segundo, se a pessoa praticou atos que vão contra os princípios e objetivos da ONU. Memorizar essas 2 exceções é simplesmente fundamental. O artigo 15 trata de um direito essencial, o de pertencer a um Estado, de ter uma nacionalidade. É o que nos conecta legalmente a um país. E a proteção, mais uma vez, é contra a perda arbitrária dessa condição. Para a gente fechar a nossa análise detalhada, vamos ao artigo 16. Ele reconhece a família como o núcleo fundamental da sociedade e, por isso, estabelece os direitos ligados à sua formação. Para facilitar a memorização, a gente pode quebrar o artigo 16 em 3 partes bem lógicas. Primeiro, o direito de casar e formar família a partir da idade certa e sem nenhum tipo de discriminação. Segundo, a exigência do consentimento livre e pleno, uma garantia contra casamentos forçados. E terceiro, o reconhecimento da família como a base da sociedade, que merece e deve ter a proteção do Estado. Excelente! Agora, para ter certeza de que tudo isso ficou gravado na memória, vamos para uma revisão final. Um resumo rápido, esquematizado, como se fossem flashcards para dar aquela última olhada na véspera da prova.
Então vamos lá, bem rápido. Artigo 12. Proteção contra intromissões arbitrárias. Artigo 13. Direito de circulação. Artigo 14. Direito de asilo, mas com aquelas exceções de crime comum e atos contra a ONU. Artigo 15. Direito a uma nacionalidade. Artigo 16. Direito de constituir família. E o 17. Direito à propriedade. Simples, direto e ao ponto. E, para finalizar, fica uma reflexão. Qual é o fio que amarra todos esses direitos que a gente acabou de ver? E por que essa palavra arbitrariamente se repete tanto e é tão importante para a ideia de um Estado de Direito? Pensar sobre isso não só ajuda a memorizar, mas eleva o entendimento sobre o porquê desses direitos existirem.